Quem está aqui conosco é a artesã Margarete Einloff. Tudo bem, Margarete? Tudo bem. Einloff, pronunciei corretamente? Pronunciou, correto. Seja bem-vinda, Margarete. Tá O que a gente vai fazer hoje? O que é essa arte em madeira? Sim, a gente vai estar fazendo uma imitação de jeans, né? Que seria mais ou menos essa peça. Nós temos várias maneiras de fazer, assim, os efeitos, né? Isso aqui é um porta-lápis, né? É um porta-lápis, isso. Então, quem está em casa, Margarete, o que vai precisar para fazer? Tá, então vai precisar de um rolinho, né? Deixa eu só mostrar o rolinho aqui. Isso, um rolinho. Esse rolinho de pintura pequenininho, né? É, um pequenininho, dependendo da peça, um rolinho pequenininho. Vai precisar de um pincel de cerdas duras, tá? Com cerdas bem duras. E tem a numeração do pincel ideal? Olha, pode ser assim um 20, 24, né? Para essa peça aqui eu tô usando esse que é o número 20. Depois vai precisar um angular, tá? Que é um pincelzinho angular, assim, acho que todos conhecem. Um pouco mais fino, né? Ele tem essa angulação, assim, né? Que um chanfrado, na verdade, né? O pincel fininho, pode ser um 00, esse aqui é número 2, tá? Que é um pincel mais fininho. E como auxiliar, como nós vamos trabalhar com uma peça escura, a gente pode estar usando um lápis branco. Tá, um lapisinho branco lápis de cor normal. É um pastel, né? Assim, porque esse lápis pastel, ele te dá essa possibilidade de apagar, não vai ficar marcado. Tá? Basicamente são isso. E um bolhador. Ou se não tiver bolhador, pode estar até usando o cabinho mesmo do próprio pincel. Tá? Então é isso. As tintas pode ser acrílica, PVA, tinta que dá bem aqui para trabalhar, essa PVA não também. Interfere? Não interfere. Tá. E aí tu trouxeste 3 etapas para mostrar o quê? Aqui tu pintaste de branco para dar o acabamento do fundo. Isso. Para a gente trabalhar uma peça, sempre é aconselhável que se passe o branco e depois uma lixada, né? Com uma lixinha 400, não precisa estar fazendo muita força. É só passar a lixinha, logo em seguida ela já fica macia. A lixa, só para entender, foi antes de pintar? Não, ou depois? Passa o branco, né? Aí a madeira vai ficar porosa, vocês vão passar a mão, vai estar assim poroso, então a gente passa a lixinha para tirar essa porosidade, para quando a gente trabalhar com a tinta, tá uma peça lisinha, né? E mesmo quando se pega a peça também não dá aquilo áspero, né? E é uma mão que tu passaste? Uma mão só, passa assim, ó, é bem irregular, não se preocupem em fazer isso, é bem toda a caixinha, isso, tá? Então, a gente vai começar. Então, a gente passou isso aqui. Pro jeans, nós vamos usar sempre um azul bem escuro, né? Um azul escuro. Pode ser várias tonalidades, não precisa ser azul marinho. Pode ser o tom de azul que desejar, mas sempre cuidando para que seja nessa linha mais acinzentada ou mais escurinho, para nós poder trabalhar o estonado e conseguir o jeans, né? O efeito jeans. Tens uma paleta aqui que facilita, né? Tenho, Quem não tem uma paleta em casa? Olha, quem não tiver a paleta pode estar usando um azulejo. Quem não tiver azulejo pode fazer até ajudar um pouco o nosso planeta, pegando depois de usar o leite, né? Lá corta num retângulo assim e dá uma lavadinha e utiliza. Também dá, não precisa fazer, misturar bem essa tinta no rolinho, né? E vamos estar passando então aqui. Tem que esperar secar bem antes de lixar também, né? É assim, passa a camadinha branca, seca com secador. Com secador. Pode secar com secador. Se tiver muito quente, às vezes tu tá pintando essa parte, quando tu chega na tampa ou qualquer outra peça, tu já tá... Com o tempo que tá aqui no sul, é recomendável secador. Porque ainda não tá quente. Isso mesmo, a gente ainda não conseguiu essa primavera mais quentinha, né? Então, essa primeira camada de tinta, quem quiser pode deixar ela assim, sem cobrir. Depois eu vou explicar bem direitinho para vocês. Assim, essa parte, quem quiser deixar um estonado mais aberto,
pode deixar uma camada só. Eu prefiro... Pra ele ficar... Isso, que o daí... branquinho do fundo aparecendo. Isso, ele vai ficar mais estonadinho, né? Ó. Vocês podem... que tu preferes? Como assim? Eu prefiro fazer mais escurinho. É que depende do momento que tu tá querendo fazer a peça, mas assim, aqui no caso eu cobri bem, eu vou mostrar pra vocês, aqui tá? tu passaste duas, né? Isso, foi duas, ó. Então, quem quiser estonar, que nós vamos ver esse outro passo, a partir daqui já pode, não tem problema. Só vai ficar um pouquinho mais, a tinta mais aberta. O que é estonar para quem está em casa e não tem muito conhecimento técnico de pintura? O que seria o estonado? O estonado é onde nós vamos dar essa ilusão de tecido, né? Na caixa, do tecido jeans, que eles estonam mesmo. Estonar é clarear, né? Eles usam produtos que vai clarear a peça. Tá? Então vai ficar a peça mais clarinha. Então eu vou fazer esse passo de estonar e vocês vão ver, tá? Então aqui. Então a gente tem, para nós irmos adiantando, eu já trouxe ela assim. Então nós vamos ao passo agora de estonar a peça, tá? Então, aqui tu já pintaste ela? Aqui eu passei duas de mão, bem fechadinho, ó. Tá? E essa tua tinta que tu tá usando é acrílica? É acrílica, tá? É a tinta acrílica. Depois eu fiz um acabamento aqui dentro, né? Que isso pode ser opcional. Eu vou mostrar pra vocês outro que tem também. Que eu só coloquei umas bolinhas, né? Uns poazinhos. Então, pra estonar, desbotando, no caso, né, a calça jeans. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clarear isso aqui. Mais ou menos, para quem conhece a pátina, ela é parecida com a pátina. E o que tu estás usando aqui? Que tinta é essa? É a tinta acrílica, azul clarinho. Sempre, se nós estamos trabalhando com um azul forte, depois a gente vai pegar um azul bem clarinho para poder estonar. Ou seja, vamos clarear, né, esse jeans, tá? Tá esse efeito. Então, nós pegamos esse pincel de cerda dura. Vamos passar aqui. E esse foi o mesmo tom que tu usaste do interior da caixa? Isso, foi o mesmo tom que eu usei aqui no interior da caixa. Aí, num papelzinho, nós vamos tirar esse excesso. Ó. Tira o excesso. Tira o excesso. Tá. E aí vamos, então, fazer isso aqui. É como se fosse... mesma pátina que vocês conhecem. Uma pátina. Isso. Eu não sei se dá pra colocar aqui em cima, pra mim é melhor. Depois a gente mostra. Ok. Então tá. Eu prefiro Só ficar... que a pátina vai aquela palha de aço pra riscar, né? É que pátina dá pra fazer de várias formas. Essa aqui, por exemplo, se vocês quisessem fazer uma pátina, isso aqui chamaria uma pátina seca. Também daria pra fazer da outra forma, pro branco de baixo aparecer, ou não? Como? Riscando com palha de aço? Olha, eu não faço. Não fica o mesmo acabamento. Não, né? Por quê? Eu vou dizer pra vocês, talvez a palha de aço vá arranhar muito e a gente não quer isso. A gente quer um tipo, imitando um tecido, uma coisa mais delicada. Então, a gente vai passar assim, ó, num sentido, aqui no caso tá na horizontal, né? Ó, eu vou passar aqui também, eu vou seguir aqui. No mesmo sentido. No sentido sempre da madeira, né? É no sentido que eu passei o pincel, ó. Tá? Ó. Essa partezinha aqui também, que quando a gente tá passando o pincel, vocês estão vendo que tá ficando esbranquiçado. Eu gosto disso aqui. É como se o Jim tivesse gasto, né? Aqui nessas bordinhas, ó. Tá? Então, o ideal é assim... dar uma secada no secador e depois nós vamos fazer agora a trama do jeans, que seria a trama do tecido, né? Que é o pra não detalhe. ficar... porque se a gente fizer só assim, vai parecer uma pátina, né? Sim. Então, a gente vem com o pincel, eu vou abastecer mais um pouquinho meu pincel. Vou voltar lá também e vou tirar o excesso.
E vou fazer, então, agora ao contrário. Aqui, no caso, vou estar fazendo nesse sentido, tá? Eu vou botar aqui. Sentido contrário. Tá? É importante que ele não esteja com muita tinta, né, Margarida? Isso aqui também. Vocês sabem que hoje em dia tem vários tipos de calça jeans, né? Inclusive colorida. Então, vai depender do gosto. Se a pessoa quer um pouquinho, eu posso até mostrar para vocês um pouquinho mais marcado estas listras, é só deixar um pouquinho mais de tinta. Tá? É não colocar tanta tinta. Colocar um pouquinho mais, aliás. Aí vai ficar uns riscos mais fortes, tá? Então, a tampinha é esse aqui. Aí espera secar para poder fazer isso. Aí, isso aqui é tão rápido porque a gente está trabalhando com a tinta seca. Então, o que acontece? É muito rápido, né? Que seca. Ainda mais aqui que a gente tem o ar. Então, secou. Aí nós vamos então passar para esta fase aqui. Eu vou explicar direitinho para vocês. Eu já trouxe mais ou menos adiantado por causa do nosso tempo. Então, aqui a gente vai pegar esse lápis auxiliar que eu falei, ó, e vai estar desenhando. Vocês podem desenhar aqui, eu fiz a metade, né, da calça, ó, imitando. Vocês podem até pegar uma calça mesmo, sabe, porque orienta, né? Olhar. Claro, faz o risco com um lápis branco e vamos sombrear. Eu vou fazer aqui para vocês a sombra para mostrar. Eu trouxe também aqui, ó, um outro modelinho, vocês podem estar fazendo esse outro bolso também, tá? Aqui, ó. Isso. Pode fazer, eu botei embaixo por causa do espaço para o bolso ser maior, porque se eu fizesse na lateral ele ia ser pequenininho e eu queria mostrar para vocês. Tá, então toda essa parte do bolso faz com lápis? Faz o desenho com lápis, quem quiser pode fazer direto com a sombra, mas eu sempre oriento que faça esse risco, né? Então agora nós vamos estar colocando a sombra, né? Que hoje em dia tá moderno dizer flotar, tá? Então, aí a gente faz a sombra com esse... Isso, com um angular. Pincel. Tá? Então assim, ó, eu vou fazer aqui uma sombra nessa parte para vocês verem. Molha na água. Eu hidrato o pincel, né? Eu vou agora hidratar o pincel, porque ele estava seco. Mas faz a sombra já com ele seco, com a tinta seca ou com a tinta ainda úmida? Não, seca? Tudo seco. Tudo seco. Seco. Eu vou só hidratar meu pincel, porque eu vou precisar de flutuar, ou seja, expandir essa sombra. Agora vocês vão ver. Então, para eu fazer a sombra é sempre mais escurinho, né? Então, eu preciso de uma tinta mais escura. Como eu usei aqui um tom de azul escuro, eu preciso de um mais escuro para sombrear. Então, se eu não tiver um mais escuro, eu posso estar misturando com um pouquinho de preto, tá? Mas aqui no caso eu tenho um pouquinho mais escuro, eu vou botar direto. Então, eu vou hidratar meu pincel, vou tirar o excesso num papelzinho, tá? Vou estar colocando nessa parte do ângulo do chanfrado, na pontinha. Bem na pontinha. Isso. E vou colocar aqui no azulejo ou na nossa palheta para lá e para cá várias vezes. Por que isso? Para nós fazer esse degradê, para que não saia uma barra de tinta, né? Porque a gente quer tá flutuando assim, né? Tá fazendo um expandido na sombra. E aí, eu vou estar, ó, pegando aqui, ó, e vou fazer a sombra. E aí faz essa mesma sequência em todos os outros cantinhos? Em todos os cantinhos, ó. E depois disso, Margarete, aí a peça já está praticamente pronta? Praticamente pronta. Aí é só esperar secar. Aí seca e para finalizar, coloca o verniz. Depois de tudo pronto tem verniz. Nessas aqui que estão prontas tem verniz. Tem o verniz. Que tipo de verniz? É o verniz acrílico. Eu uso a base d'água sem brilho, fosco. Tá, o fosco. Porque... O verniz fosco. Essas pinturas assim, eu não sei. E todo passo a